Aquisições super recentes e incríveis. A partir de agora, em mais um episódio da série Altos Plays de Garimpo. Às vezes parece que os deuses do garimpo conspiram a nosso favor, e é exatamente o que aconteceu nesse garimpo, porque foram achados de alguns artistas que eu ando escutando em loop nos últimos tempos, e na verdade até nem tinha assim um foco, um alvo assim de já ir buscando outras coisas deles e tal, mas daí é aquela coisa, né? A gente tá ali, daqui a pouco passa por uma loja ou uma coleção e brilha na nossa frente alguns plays que de repente tu não estava nem procurando ou com pressa de achar, que foi o caso de alguns aqui, mas enfim, acaba brilhando e daí a gente tem que ir junto com os deuses do garimpo e pegar correndo para depois não se arrepender. E foi exatamente o que aconteceu até com esses dois primeiros que eu vou trazer aqui, e super recentes. Isso aconteceu ontem, um dia antes de eu gravar esse episódio, acabou já entrando nesse episódio de garimpos, dois achados incríveis que rolaram ontem, numa loja aqui em Porto Alegre, na Toca do Disco, do meu amigo Rogério. Eu tava lá, fui dar só uma passada, uma visita básica, assim, e daqui a pouco fui ali numa estante, brilhou na minha frente dois álbuns de artistas que eu estou ouvindo em loop há bastante tempo, e trago então para vocês aqui esses dois primeiros achados, então, como eu falei, super recentes, e vejam bem, olha que beleza aqui, Quinteto Violado com o álbum Berra Boi, de 1973, esse aqui é o segundo disco do quinteto, aqui com uma capa super bacana, deixa eu também mostrando aqui a contracapa, mais uma obra-prima desse quinteto que eu ando realmente apaixonado, ouvindo em loop direto. Eu estou assim numa imersão nordestina, digamos assim, nos últimos tempos, e principalmente estudando bastante a obra deles, e tive a sorte de encontrar aqui mais dois álbuns, na sequência eu já trago outro aqui, e então tá aqui o segundo álbum deles, então, de 1973, e já um detalhe aqui na contracapa que é super interessante, aqui tem quem assina esse texto aqui, introduzindo o álbum, é ninguém menos que o Roberto Menescal que já estava trabalhando na Philips e tal, e também ajudou muito o quinteto. Então também tem, que é aquela coisa que eu adoro, assim, quando, né, os textos nas contracapas, na contracapa de discos, principalmente dos anos 60, até os anos 50, 60 e 70 aqui no Brasil, são verdadeiras obras, e aqui então tem um texto do Roberto Menescal, que é super interessante. Eu não vou ler ele aqui na íntegra, mas de forma geral aqui ele realmente amarra, obviamente, muito bem assim, a relação da obra do quinteto Violado, trazendo assim exatamente até de um ponto de vista, obviamente, dele, assim, que ele fala que já no primeiro álbum, né, o anterior a esse aqui, obviamente, ele já tinha ficado muito impressionado, e aqui ele destaca ainda mais a maneira que são músicos super jovens aqui do quinteto, a maneira de como os jovens da época, né, usando como exemplo o próprio quinteto, estavam se voltando cada vez mais e de uma maneira super criativa para a música regional do Brasil, né, para o interior do Brasil, né, nesse caso aqui muito para o sertão nordestino e tal, e então aqui ele traz muito ele destaca esses aspectos, inclusive destacando o quanto eles cresceram de um álbum para o outro, né? Aqui ele fala em algum momento até que eles atingiram já muito rápido uma maturidade musical e uma fórmula musical muito única, muito própria e muito bonita, como é no Quinteto Violado. Deixa eu pegar o label aqui para mostrar para vocês e falar um pouco dessa prensagem. Aqui ele sai pela Philips, né? Então essa é uma terceira prensagem, provavelmente do final dos anos 70. Saíram ainda duas prensagens no ano do lançamento, em 1973, mas com algumas diferenças no label e tal, e então essa daqui não tem a data precisa, mas provavelmente é da segunda metade dos anos 70 para o comecinho dos anos 80 e tal. A qualidade é impressionante, esses álbuns da Philips, do label, geralmente costumam ser muito bons em termos de som e sonoridade, não é diferente mesmo sendo uma terceira prensagem e tal, então tem ainda duas prensagens que saíram em 1973, desse aqui então, que é o segundo álbum,
como eu falei, né, isso aqui já traz um refinamento, digamos, ainda maior dessa conversa que eles já começaram no álbum anterior, trazendo elementos da música regional do Nordeste. A poesia sempre me impressiona, né? Tem uma conexão também com a literatura de cordel, né, do Nordeste brasileiro. Tem uma poesia muito, como é que eu posso dizer, muito pura, digamos assim, quase inocente nas letras, assim, que é super bonito. Eu que sou aqui do Sul acabo entendendo de alguma forma muito da cultura nordestina através desses álbuns, inclusive, né? Então tá aqui o primeiro que eu trago aqui desse garimpo, nesse achado que rolou recentemente, né? Como eu falei, ontem eu encontrei esse disco e o próximo que eu vou trazer aqui. E o Quinteto Violado é algo que eu estou escutando há bastante tempo. Ele apareceu, inclusive, num outro episódio de Garimpo, um especial que eu fiz do Garimpo, que eu fiz no Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado, onde eu encontrei 2 álbuns do Quinteto Violado. Se ficou curioso, vai estar aqui na playlist do especial dessa série, né, de Altos Plays de Garimpo. Vamos para o segundo achado, que eu já trago aqui para vocês, emendando aqui, porque também foi outro álbum do Quinteto Violado, como eu falei, os deuses do garimpo conspirando a favor do garimpeiro, né? E olha que beleza essa edição aqui, é super bonita, ó. Então tá aqui mais um álbum, esse aqui é o Quinteto Violado, o álbum A Feira, de 1974, esse aqui é o terceiro disco, então ele vem na sequência ali do Berra Boi, tá aqui com a capa, contracapa, eu já vou mostrar detalhadamente aqui, porque é super interessante aqui, a contracapa, você pensa, que contracapa estranha, capa e tal, mas vejam bem, olha, eu vou até vir um pouquinho aqui para trás para abrir, ó, porque ela abre aqui, ó, num clima de feira, ó, aqui, ó, pá, e ela abre assim, essa capa, que já é uma obra de arte, a capa aqui, super interessante, super diferente, ó, tá aqui então, esse aqui, o terceiro disco, então, do Quinteto Violado, e abrindo, né, virando aqui, ó, a capa, e daí a gente entende melhor, ó, essa paisagem aqui, uma feira, super linda, né, super diferente também essa arte, né, também tinha isso nessa época, assim, as gravadoras, e principalmente a Philips, esse aqui também sai pela Philips, estava investindo muito, porque realmente ali no começo dos anos 70, uma verdadeira febre da música nordestina, né, da música instrumental, das canções e tal, e o Quinteto Violado foram uns dos pioneiros, né, nessa nova onda, digamos assim, da música nordestina que estava surgindo também no começo dos anos 70, e super interessante, aqui um texto também maravilhoso, trazendo informações, a gravação fala muito do aspecto das feiras e tal, do regionalismo, assim, e super linda também essa arte aqui, né, maravilhosa essa capa, inclusive, essa daqui é a primeira prensagem, a prensagem original que saiu então lá em 1974, e em 1975 sai uma segunda prensagem, mas daí numa capa simples, né, não tem essa abertura de capa, assim, como tem nesse aqui, então realmente essa primeira prensagem, se tu encontrar, vale muito a pena, não só pelo som, mas também pela arte, né, a segunda prensagem, dizem que é muito boa também a qualidade, assim como essa, mas infelizmente não sai com esse tipo de arte. O label, né, se repete, o famoso label da Philips, então tá aqui, ó, label original, esse aqui é a primeira prensagem original, então, do Quinteto Violado A Feira, de 1974, e assim como, né, no álbum anterior, que eu trouxe aqui já, né, no de 73, né, o Berra Boi, né, aqui e aqui a feira, né, do Quinteto Violado, de novo, né, gente, é essa conversa da música regional, instrumentistas, eles vão ficando, na verdade, é muito legal entendendo a evolução deles, até como músicos, como instrumentistas, como compositores e também intérpretes, né, porque eles trazem temas de outros artistas, além de algumas composições próprias, mas o legal é entendendo essa evolução sonora, principalmente, onde a conversa do regional com o popular, e também no caso do Quinteto Violado, que eu acho que é para mim um dos grandes diferenciais, assim, é também de alguma forma uma conversa com o erudito em alguns momentos até, assim, então fica ritmicamente com alguns aspectos bem regionais e algumas estruturas harmônicas até muito próximas da música barroca, por exemplo, então realmente é algo que eu tenho escutado com muita frequência, assim, eu estou realmente numa fase Lúcio nordestino, digamos assim, para o bem e para o mal, e estou apaixonado pela sonoridade, principalmente do Quinteto Violado, e fiquei super feliz, então, de encontrar
ontem, encontrei ontem esses plays aqui num garimpo e tal, e resolvi já trazer aqui para vocês, porque eu fiquei super feliz e já comecei ontem mesmo a audição, já ouvi na íntegra os 2 álbuns, mas pretendo ouvir então ainda outras vezes para me afundar ainda mais nessa linda arte musical do Nordeste que este quinteto maravilhoso traz pra gente. Então, tá aqui os 2 primeiros achados desse episódio do Altos Plays de Garimpo, Quinteto Violado. Seguindo na onda das cordas, eu trago agora para vocês as cordas flamencas. Sim, com o grande mestre Paco de Lucia, com o álbum Castro Marín, de 1981. Esse aqui é o 13º álbum do grande Paco de Lucia, um dos reis do flamenco. Nesse álbum, então, de 1981, com essa capa que eu acho super bonita aqui também. Deixa eu mostrando a contracapa aqui, que já vai entregar algo super diferencial nesse álbum aqui também do Paco de Lucia. Tá aqui a contracapa. A gente está vendo aqui 3 violões, sim, porque tem o violão do Paco de Lucia, do Larry Coryell e aqui do John McLaughlin. Então, sim, tem a participação ainda desses 2 outros monstrinhos das cordas, né? Que é o Larry Coryell e o John McLaughlin, que eu já trago um pouco mais de detalhes para vocês. Deixa eu ir mostrando o label antes de voltar aqui para capa e contracapa. Né? Uma consagração do label Philips nesse episódio, né? Mais um aqui, ó. Assim como nos 2 primeiros que eu trouxe aqui também. Esse aqui sai, então, também pela Philips, edição prensagem brasileira do mesmo ano, então, de 1981, do 13º álbum do Paco de Lucia. Então tá aqui com o label também da Philips. E voltando aqui rapidamente para o que a gente vai encontrar nesse álbum, ele é super interessante porque tem algo que me agrada muito quando alguns músicos, enfim, principalmente na música instrumental, trazem algumas, digamos, explicações do que está sendo interpretado ali. E é bem o caso, assim, porque esse álbum ele se divide assim, ó, no lado A é somente o Paco de Lucia, e como a gente vai ver aqui, ó, entre parênteses, ele indica o ritmo, né, que está sendo interpretado aqui, né, do estilo da música que ele está trazendo em cada uma das faixas. Então a gente tem aqui interpretação da música colombiana, da bulerias, também alguns fandangos e a soleá, e no lado B ainda, abrindo só com o Paco de Lucia, tem também rumba, né? Então isso também já é algo super legal que eu sempre gosto, assim, que a gente acaba também podendo identificar, né, na música instrumental qual é o ritmo, né, qual é, digamos, o estilo dentro do flamenco, né, que tem algumas ramificações e tal, que ele está trazendo aqui. Então eu achei super interessante isso. Uma outra curiosidade também que eu achei legal, que eu estava dando uma lida também sobre esse álbum, assim, o título do álbum, né, o Castro Marín, né, que tem aqui na capa e na contracapa aqui também, o título é em homenagem ao do Paco de Lucia para a mãe dele, né? A mãe dele era portuguesa, né? A mãe dele nasceu em Portugal, e Castro Marín é a cidade onde ela nasceu, então fica no sul de Portugal, no Algarve. Então foi uma homenagem também do Paco para a mãe dele, né? Trazendo no nome do álbum o nome da cidade onde a mãe dele nasceu, então lá no sul de Portugal. E voltando a essas participações aqui do Larry Coryell e do John McLaughlin, elas acontecem então nas 2 últimas músicas, né, do que fecham então o lado B do álbum, e tem essa curiosidade, assim, que para mim até que funcionou aqui, porque a gente vai ver aqui, ó, para quem, enfim, quem é mais ligado nos instrumentos e conhece e tal, que tem algo que, na verdade, assim, eu tenho uma certa implicância com o timbre desses modelos de violões aqui, que é o que o Larry Coryell e o John McLaughlin usam, que são os famosos violões Ovation, que eram uma febre, principalmente no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, que para mim tem um som assim que às vezes não funciona, e não chega a ser o caso aqui até que não me incomodou tanto quanto em outros álbuns, inclusive dessa turma aqui, que não me agrada quando eles usam esse tipo de violão, assim, porque ele tem um timbre muito particular, assim, e que, enfim, pode gostar ou não, não é meu caso, mas aqui eu até perdoo, porque eu achei pelo menos super interessante, que foi o que o Ovation, pelo menos, que o John McLaughlin usa, de 12 cordas, e conversando junto com o violão de nylon
do Paco de Lucia e com o Ovation do Larry Coryell, fica uma sonoridade até mais interessante, é super legal mesmo, e também esse disco, de alguma forma, assim, ele também vai selando algo que o Paco de Lucia já vinha fazendo nos anos anteriores, de tornar o próprio flamenco ainda mais universal, trazendo conversas com outros instrumentistas, né, como nesse caso aqui ele traz o Larry Coryell e o John McLaughlin, algo que ele já vinha fazendo nesse período, o que acaba popularizando ainda mais o próprio flamenco e a música instrumental de violões de alguma maneira, que vira uma febre. Logo em seguida, né, gente, vem um dos álbuns mais clássicos, digamos assim, de trios de violões, né, que é o junto com o Al Di Meola, né, daí já não é com o Larry Coryell, que é com o Al Di Meola, que é o Friday Night em São Francisco, né, que se tornou uma febre mundial e que foi lançado ainda em 81, no mesmo ano desse álbum aqui. Só muda um dos integrantes, digamos assim, do trio, né, porque primeiro o Paco de Lucia chegou a fazer várias gravações, vários shows em trio, junto com o Larry Coryell e com o John McLaughlin. Em seguida, então, quando o Friday Night em São Francisco é gravado e lançado, já não é mais o Larry Coryell, mas né, só troca um bom por outro bom, assim, digamos assim, porque daí quem entra na turma é o Al Di Meola, que também já tinha trabalhado até nos discos solo do Al Di Meola, já tinha algumas participações do Paco de Lucia. Então aqui também um disco super interessante para mim por dois motivos. O primeiro, do lado A, que traz então um apanhado de alguns ritmos, né, da música flamenca, né, e da música espanhola como um todo, né, ou da música latina, podemos dizer assim. E no lado B ainda tem esse bônus assim da participação desses dois grandes guitarristas instrumentistas, que são também o Larry Coryell e o John McLaughlin, então que nesse álbum aqui de 1981 do Paco de Lucia, com o álbum Castro Marim. E como eu falei no começo desse episódio aqui do Altos Plays de Garimpo, aquela coisa, né, gente, os deuses do garimpo realmente conspirando a favor de artistas que eu já ando escutando há bastante tempo e realmente em loop, como é o caso desses dois álbuns aqui que eu encontrei também, de um artista que eu ando numa imersão há algum tempo, na verdade, desde o final do ano passado, assim, eu tenho escutado muita coisa dele e aos poucos, enfim, vou achando os LPs, outros vou escutando no streaming sem nenhum problema e tal, mas aqui também era algo que eu também estava sem muita pressa, assim, de encontrar, porque eu ainda estava consumindo, digamos assim, a obra dele em outros discos e tal, mas de novo, gente, na verdade isso aqui não foi nem numa loja, foi numa coleção particular de uma grande amiga minha, enfim, que estava se desfazendo de alguns plays e tal, e eu fui lá dar uma olhadinha e quando vejo, assim, os primeiros que brilham foram esses dois que eu vou trazer aqui para vocês, de um artista que eu tô realmente fissurado nos últimos tempos. Tá aqui, ó. Francis Haim, com o álbum Francis Haim, de 1973, primeiro álbum dele aqui, o Francis, então, de 1973, com uma capa que eu acho maravilhosa, com as portas aqui também, na contracapa. Deixa eu abrir aqui, porque a gatefold fica linda demais também aqui, ó. Tá aqui, então, Francis Haim, de 1973, com essa capa maravilhosa. Deixa eu também mostrar a parte interna aqui para vocês também. Foto super bonita também do Francis aqui. Tá aqui, então, prensagem brasileira de 1900, o álbum de 73, mas na verdade isso aqui é uma... Deixa eu pegar o label aqui para ter certeza, acho que é exatamente. Essa aqui já é uma segunda prensagem que sai pela Odeon, nesse label aqui, já da segunda metade dos anos 70, né, com as notas musicais e tal. Então ele sai, essa aqui é a segunda prensagem que sai em 1977, do primeiro álbum do genial, grande maestro Francis Haim, então, e nunca mais... E é incrível, né? Fui dar uma pesquisada, ele nunca mais foi reeditado, né? Ele só tem duas prensagens, então, a original de 1973 e essa segunda prensagem que sai em 1977. E, gente, como eu falei para vocês, é algo que eu tenho
cada vez me impressionado mais, assim, eu estou realmente numa imersão na obra do Francis Haim, porque é de uma beleza absoluta em termos de arranjo, das escolhas de movimentos, digamos assim, dentro das canções, essa conversa da poesia, da canção, ele obviamente sempre muito bem acompanhado, assim, de parcerias em composição, assim como em boa parte da obra dele, assim, é claro que a gente vai encontrar parceria dele, como, por exemplo, com o Chico Buarque de Holanda, obviamente, né, eles que são uma grande dupla, então eles têm ainda composições com o Rui Guerra, enfim, gente, é algo que eu recomendo fortemente, se tu ainda não conhece a obra do Francis Haim, ou então não te interessou ainda, eu confesso que eu fui um fã tardio, assim, e tô correndo atrás, porque realmente é algo que me impressiona muito, inclusive, esse primeiro álbum dele aqui, e eu tenho escutado muito esse disco, eu já vinha escutando nas plataformas digitais e tal, enquanto não pegava esse play, e peguei, enfim, há algumas semanas, e não paro de escutar, e o que me chama a atenção, principalmente nesse álbum aqui, é que ele chega já pronto, assim, com arranjos de grandes orquestras, né, aqui a gravação inclusive sensacional, assim, também, e o que me impressiona muito, assim, é como a obra dele, assim, ela já vem num nível muito alto de qualidade, né, não só na composição, no arranjo, na escolha, né, na dinâmica sonora, assim, que é implementada em cada canção. O lado A, inclusive, assim, eu tava tendo essa pira esses dias, assim, que o lado A, ele é tão impressionante, assim, esses dias aconteceu exatamente isso, assim, chega a ser perigoso o lado A desse disco, assim, porque em alguns momentos tu esquece. Eu tive que me lembrar de respirar, porque eu estava realmente, assim, numa imersão sonora dentro da obra dele, e tu tem que te lembrar de respirar, realmente, quando termina o álbum, ainda bem que tem, né, que o LP tem isso, né, que nos permite respirar no momento de trocar do lado A para o lado B, e esse aqui é um ótimo exemplo de que acontece às vezes comigo, assim, quando eu me dou conta, eu tô tão aprofundado, né, numa imersão tão forte na obra, assim, que, sei lá, gente, às vezes parece que tu esquece de respirar e tem que lembrar, ainda bem que a gente tem o tempo de virar ao lado. Então tá aqui esse do Francis Haim, de 1973, uma segunda prensagem, então, que sai em 1977, disco lindo, lindo, lindo demais, não somente, né, na capa e também na parte interna, como no recheio, principalmente, uma obra magnífica que eu estou super feliz de ter encontrado. E não foi só esse, nessa mesma coleção também encontrei aqui, ó, vamos para outro aqui, o segundo álbum do Francis, então aqui o Passaredo, de 1977, então o segundo álbum dele aqui, com a capa aqui, com o rostão do beleza, assim, contracapa também. Então tá aqui esse álbum aqui, deixa eu pegar o label, ele sai, esse aqui é a prensagem original de 1977, né, com o famoso label da Som Livre, né, tá aqui, então, sai pela Som Livre, saiu somente uma segunda prensagem em LP, já lá nos anos 80, e também nunca mais saiu. É incrível, gente, que pelo menos aqui no Brasil, não sei se no exterior foram reeditados, eu sei que em CD eles saíram, mas em LP, essa aqui é a primeira prensagem, saiu somente uma segunda prensagem em LP já nos anos 80, e nunca mais, né, o que é surreal, assim, ei, gravadoras, labels, relancem a obra do Francis Haim, que está nativa até hoje, assim, inclusive recentemente anunciou um novo trabalho, assim, desse grande maestro. Ainda vem também aqui com a parte interna, aqui com as letras, ficha técnica também, e mais uma vez, né, gente, aqui também sempre cercado, e principalmente aí com parcerias com o Chico Buarque, o Rui Guerra, também tem o Paulo César Pinheiro, numa parceria com ele, tem também Vinícius de Moraes, já a Olivia Haim também, a esposa dele, também já participando. Mais uma vez, gente, um disco redundante eu ficar falando isso do Francis Haim, mas realmente é algo que tem me impressionado muito a qualidade. Aqui, até em relação ao primeiro álbum, né, que a gente está falando do segundo álbum, vamos lá, de alguma maneira, não sei se vocês vão entender, mas de repente escutando, tirem as suas próprias conclusões, assim. Esse segundo álbum, ele já é, digamos assim, como é que eu posso dizer, um pouco mais solar,
né? Mas é aquele solar que não dura muito tempo, assim, porque em seguida já vai caindo o fim de tarde e daí já vai noite adentro, assim, em termos do que eu pelo menos sinto com a musicalidade, assim. O primeiro álbum, ele já é um álbum bem mais noturno, digamos assim, né? Num clima assim mais final de noite num barzinho na zona sul do Rio de Janeiro e tal. Esse segundo álbum aqui já tem alguns temas que, de alguma maneira, assim, em termos de arranjo, né, da maneira que ele interpreta, a entrega, já é um pouco mais solar, assim, mas como eu falei, esse solar não dura muito tempo, em seguida ele já entra no fim de tarde, vai noite adentro, nos barzinhos, sei lá, gente, pelo menos é a interpretação que eu tenho em relação a esse álbum relacionado, né, em relação ao primeiro pro segundo, assim, eu acho que aqui, o que é ótimo também, porque ele já traz, digamos assim, novas cores para a sua obra, e como eu falei para vocês, por favor, escutem, porque se tu gosta da música brasileira desse período ali do começo dos anos 70, né, com grandes arranjos, grandes orquestras, interpretações maravilhosas, assim. Fica então uma super recomendação aí, se encontrarem Francis Haim em algum garimpo, pega sem medo, vai, escuta e depois me conta o que tu achou. Eu acho que tu vai gostar, com certeza. Então tá aqui mais duas grandes pérolas neste garimpo, Francis Haim. Outro achado super interessante nesse episódio, né, nesse garimpo que eu tô trazendo aqui para vocês, é esse disco aqui, ó, do Genesis, Spot the Pigeon, de 1977, que na verdade, gente, isso aqui é um EP de 12 polegadas, que eu já vou trazer detalhes para vocês, que tem então 3 faixas, 2 no lado A e uma no lado B, né, que são então a Match of the Day, a Pigeons e também daí no lado B a Inside Out. Deixa eu mostrar o play para vocês, o label aqui também, o play. Então esse aqui é um EP que sai em 1977, aqui então trazendo, e outra curiosidade que isso aqui também é uma prensagem, além de ser em 12 polegadas, é também em 45 rotações, trazendo então aqui também o label da Atlantic. No lado A, 2 faixas e o lado B inteiro apenas com uma faixa, então a Inside and Out. Daqui então esse EP de 12 polegadas, lançado em 1977, e tem algumas curiosidades super interessantes, assim, que esse formato do EP, né, geralmente ele sai nos disquinhos, né, de 7 polegadas, e é o que acontece na maioria dos países. Essa daqui é uma prensagem original canadense que sai em 12 polegadas, a maioria dos lançamentos no mundo inteiro foi em 7 polegadas, mas sim, alguns outros países também saiu então em 12 polegadas, mas a maioria foram em disquinhos de 7 polegadas, inclusive em 77 aqui no Brasil saiu também este EP do Genesis, só que no formato então de 7 polegadas e não no de 12 polegadas que tem aqui, que tem uma sonzeira, qualidade de som, e também ele é em 45 rotações, e também só 2 faixas num lado e tal. E o que a gente encontra aqui, é super curioso isso aqui, são 3 músicas que na verdade eram para ter entrado no álbum anterior, né, no álbum de 1976, que eu acho que eu tô com ele pertinho, que eu estava escutando ele esses dias. Tá aqui na estante, deixa eu trazer. Então esse EP ele vem posterior a esse álbum aqui do Genesis, né, de 1976, se eu não me engano, o Wind and Watering, de 1976, progressivo na veia, assim, total, assim. Então aqui são 3 faixas que não entraram nesse disco, que eu acho maravilhoso, por sinal, esse disco aqui, estava ouvindo ele há poucos dias, por isso que ele estava por aqui fácil de encontrar. E aqui então ficam, são, digamos assim, a gente pode dizer, são não digo sobras, digamos assim, são 3 faixas que não entraram então no álbum de 76, eles lançam nesse formato em 1977, e inclusive tem ainda outra curiosidade, esse aqui é o último lançamento em estúdio com a participação ainda na banda do Steve Hackett, né? Ele sai logo em seguida, então aqui pode-se dizer também, com certeza, na verdade, é o último trabalho, último lançamento, digamos assim, em estúdio, com o Steve Hackett, que em seguida sai do Genesis e tal. E o legal também é que essa própria música, as 2 primeiras, eu confesso para vocês, as que estão no lado A desse EP, assim,
já é, até de alguma maneira, indica o que vem pela frente no Genesis, com canções um pouco mais enxutas no formato, assim, mais pop, né? Ou seja, canções mais curtas e tal, bem diferente do que eles vinham fazendo ali até então, em 76. Já o lado B, inclusive, é uma faixa que facilmente poderia estar no álbum anterior de 1976, inclusive ela não aparece no álbum, mas é uma música, essa Inside and Out, que entrou no repertório da turnê do álbum de 76 e só não saiu no disco, mas é uma música totalmente no clima progressivo, com diferentes movimentos e tal, e bababá. Então também é uma música super interessante que não apareceu no álbum, que a gente só encontra nesse EP aqui, que para finalizar tem uma curiosidade super interessante em relação ao nome desse EP, né, desse não é single, né? É um EP, na verdade, né? Um extended play com 2 faixas de um lado e outra, que é uma brincadeira, digamos assim, super britânica, por sinal, que eles fazem, né? Que a gente está vendo isso aqui é como se fosse uma capa de jornal, porque tinha, na época, nos anos 60 e 70, na Inglaterra, nos jornais, principalmente obviamente nos jornais esportivos, eles tinham umas brincadeiras no jornal, assim, para tu preencher, que se chamava, ó, a gente vai ver aqui na foto, mas eles só alteraram o nome, que se chamava Spot the Ball, né, que é um tradicional, uma promoção, digamos assim, que tinham nos jornais, que era para tu encontrar a bola, né, porque eles cobriam, digamos assim, vinha a foto de um jogo de futebol e eles cobriam onde estava a bola, né? Então não vinha bola, tu tinha que adivinhar, tinham várias, né? Um jogo de adivinhação, algo assim, né? Não sei se vocês entenderam, mas aí eles fazem essa brincadeira, trocam o nome do Spot the Ball por Spot the Pigeon, né? Encontre o pombo, digamos assim, e traz então essa brincadeira, então tem essa curiosidade aqui. Esse formato, inclusive, é um disco que só foi editado na época, em 77, como eu falei, em 7 polegadas e também 12 polegadas como esse, nunca mais foi relançado, apenas em 2011 ou 2012 sai nesse formato também de 12 polegadas, numa edição do Record Store Day de 1912, então ele acaba sendo reeditado só em 2012, nessa versão novamente. Ele acaba entrando sim em algumas coletâneas, né, em alguns box sets, essas faixas acabam entrando, mas digamos que novamente de maneira oficial ele sai então em 2012 e somente no formato de 12 polegadas. Eu adorei encontrar isso aqui, confesso que eu não conhecia essas faixas, daí quando eu olhei o ano ali entre 76 e 77, ainda para o meu gosto dá para confiar nos Genesis, né, como eu falei, esse álbum anterior aqui de 76 eu acho uma obra-prima e tal, e como eu vi que era do mesmo período, arrisquei sem conhecer e sem escutar antes e consagrei porque achei muito boa, principalmente a faixa Inside and Out, então, deste EP de 12 polegadas do Genesis. E para finalizar esse episódio do Altos Plays de Garimpo, vamos direto para Manchester, na Inglaterra, ou melhor, Manchester, para trazer os queridos doidinhos de Manchester. Eles, The Stone Roses, com o álbum Turns into Stone, de 1992, os maluquetes Mancunians de Manchester, aqui com essa capa, os mãozinhos ali, pá. Tá aqui então The Stone Roses de 1992, sempre com capas muito loucas aqui também. A contracapa. Isso aqui, gente, apesar de ser uma coletânea, sim, é uma coletânea dos Stone Roses, mas é uma coletânea muito especial e diferentona, assim, inclusive, eu já digo para vocês, chega a ser um item muito procurado pelos colecionadores dos Stone Roses. Eu já trago um pouco mais de detalhes, mas deixa eu já mostrando o label e falando para vocês. Essa daqui, gente, e já chega aqui uma super curiosidade, ó, ele sai pelo label Silverstone Records no Brasil. Essa aqui é uma prensagem original brasileira de 1992, que traz então no lado esse label aqui um pouco prateado, branco e tal. No lado B, preto, então que sai pela Silverstone Records aqui. O que a gente vai encontrar nessa coletânea aqui, nesse álbum aqui dos Stone Roses? É principalmente lados Bs
B-sides, né, dos singles do primeiro álbum lá de 1989 e até alguns singles e B-sides que saíram antes do primeiro álbum e tal. Então aqui, mas principalmente o que a gente vai encontrar aqui, que é um grande diferencial desse play aqui, é que traz então mais digamos assim, os lados Bs dos singles, e os singles, quando aparecem, também são versões estendidas, né, que vão além do que saíram originalmente em 7 polegadas. Então isso aqui realmente acaba sendo um super complemento na discografia dos Stone Roses, se tu não tem, obviamente, os singles em 7 polegadas, que até saíram em box set e tal, eu adoraria ter, mas não tem. Então para mim aqui já contempla muito bem aqui, inclusive muita coisa não saiu no primeiro álbum dos Stone Roses, a gente vai encontrar exatamente aqui, né, com alguns singles e também lados Bs, e é o que faz toda a diferença deste lançamento aqui. Um outro diferencial, e o que torna, inclusive, gente, vejam bem a curiosidade, inclusive essa prensagem brasileira, ela é procurada no mundo inteiro pelos colecionadores, foi uma super sorte, assim, também era algo que eu não estava procurando, e brilhou na minha frente também esses dias aí e tal, e eu peguei na hora também, não sabia, inclusive, que era algo raro, digamos assim, ou muito procurado, principalmente para os fãs no exterior. Eles procuram essa prensagem brasileira porque lá em 1992, quando saiu essa coletânea no mundo inteiro, ela saiu em vinil somente no Brasil e na Inglaterra, e depois até em alguns países da Europa, mas foi em tiragens super... tiragens limitadas, digamos assim. Então, na época, claro, em 92, assim, já estava muito mais acontecendo lançamentos em CD do que em vinil, e a gravadora, então a Silverstone na época preferiu, não entendo, não sei nem por que esse caminho, saiu em LP somente no Brasil e na Inglaterra, e poucos países ali da Europa e tal. Ele só foi, para vocês terem ideia, ele só foi reeditado novamente nesse formato em vinil a partir de 2012, daí sim sai nos Estados Unidos, sai na Europa, também na Ásia sai, então, mas lá, originalmente, em 1992, saiu somente em vinil no Brasil e na Europa, e no resto do mundo saiu apenas em CD, então por isso que também é uma prensagem muito procurada pelos colecionadores, né, dos Stone Roses, da banda e tal. Digamos que somente 20 anos depois, então 2012, ele passa a ser reeditado novamente, aí sim em vinil, tanto nos Estados Unidos, na Europa, mas daí já não mais no Brasil. Mas em 92, digamos que o Brasil saiu em vantagem, nesse caso aqui dos Stone Roses, o que se tornou então um item de colecionador, principalmente os colecionadores de Stone Roses no mundo inteiro procuram muito essa edição brasileira de 92, original, que é a que eu tenho aqui também, zeradinha, essa edição aqui do Stone Roses. Então o Turns into Stone de 92, como eu falei, traz os lados B dos singles anteriores ao primeiro álbum, também os lados B do primeiro álbum, e o que sai de single oficial, assim, de lado A, ainda a vantagem que aqui a gente encontra em versões estendidas dos maluquetes, mãozinhas, os mais doidos não, ali era tudo doido naquela época, em Manchester, uma turma que eu gosto bastante, mas estão aqui também um dos grandes representantes, digamos assim, da cena de Manchester ali da segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, The Stone Roses, fechando então esse episódio de altos plays de garimpo, que você encontra outros episódios dessa série que eu faço, onde eu trago as aquisições mais recentes, numa playlist onde vai estar esse vídeo aqui também. Então foi isso, gente, foi um prazer estar com vocês em mais um Altos Plays de Garimpo. A gente se encontra a qualquer momento em mais um novo episódio aqui no canal Altos Plays. Até mais!